Bom dia. Ontem aconteceu uma coisa que uma seguidora me mandou mensagem no direct, né, sobre o vídeo que eu tinha colocado aí, sobre as coisas proibidas, né, a Xuxa, o X-Men. E aí ela falou tanto que é libertador, né, quando a gente sai, a gente poder fazer algumas coisas simples que é julgado lá dentro como proibido. E ela é do Espírito Santo, e eu falei para ela que em dezembro eu tive no Espírito Santo, que inclusive eu fui no Convento da Penha, eu visitei o Convento da Penha, que é uma igreja, né, católica. E ela falou assim, foi a coisa também mais louca, assim, que ela fez, que ela se sentiu mal de ter ido. E eu contei uma experiência para ela que eu passei. Duas, na verdade. Então, resolvi trazer aqui para vocês. As duas experiências que eu tive que me fez também pensar um pouco mais desse lugar que eu estava, sabe? A primeira coisa que eu comentei com essa seguidora, quando ela me contou que foi em outra igreja e se sentiu mal, eu contei para ela que eu também já tinha feito isso. Quando eu estava desassociada a primeira vez, eu estava gestante da minha filha, eu também achava assim, sabe? Que se você visitasse uma igreja, você estava cometendo o pior pecado da humanidade, sabe? Você estava traindo a Deus. Para mim, lá dentro é ensinado assim, sabe? Você não pode fazer isso de forma alguma. Então eu lembro que eu tinha sido convidada para ir numa igreja, no Santo Expedito, também era uma igreja católica aqui. Eu estava gestando a minha filha e eu entrei nessa igreja, eu pus o pé lá. Começou a me dar um ataque de ansiedade, eu comecei a tremer, comecei a chorar e eu não consegui ficar dentro da igreja. E eu fui pro lado de fora, lá na rua, chovendo. Eu fiquei lá orando e pedindo perdão para Deus. Perdão para Deus, porque eu tinha posto o pé em outra religião, em outra igreja. E aquilo me fez tão mal, me senti tão mal de eu ter feito aquilo, mas por quê? Porque essa primeira desassociação minha, eu ainda não tinha assimilado muito bem, me resolvido, entendeu? Então, assim, eu queria realmente sair, eu saí, mas a pressão familiar, a pressão das pessoas ali, a minha vida inteira tinha sido lá dentro, eu entrei numa depressão profunda, foi horrível, assim. Então a minha cabeça ficava assim, eu tenho que voltar para consertar isso, para consertar aquilo. Foi quando eu fui nessa igreja antes de voltar, e eu senti isso. Da segunda vez, que é essa agora, eu já tenho isso completamente resolvido comigo. Então isso não me afeta, isso não me abala mais. Né, o fato deles não estarem comigo mais e tal, minha família. E aí, o que aconteceu? Antes do meu companheiro, eu tive um namorado que durou pouco tempo e a mãe dele era evangélica. E ela tinha um caderninho que ela anotava o nome das pessoas que ela queria orar na igreja, sabe? Pedir bênçãos para essa pessoa. E ela tinha feito isso por mim. Quando ela me contou, eu achei tão bonitinho, sabe? Da parte dela ter feito isso. E aí eu levei a minha mãe para conhecer ela. E ela fez da mesma forma, ela mostrou o caderninho e falou que ia anotar o nome da minha mãe para fazer uma oração pela minha mãe, pela família da minha mãe. Minha mãe mudou a cor assim, nossa, ela ficou sem um pingo de sangue na cara, que ela não soube nem responder a senhora, ela não falou um obrigado, ela ficou completamente desconcertada. E aí eu resolvi a situação assim, não obrigada, tal, não sei o que, e levei minha mãe embora. Porque aquilo tinha feito mal para ela. Eu não sou de debater poucos encontros que eu tenho com a minha mãe, não sou de debater. Não sou de tentar provar nada para ela, porque eu resolvi assim, se ela tá feliz lá, ela tá feliz lá. O dia que ela quiser saber de alguma coisa, que ela quiser me perguntar, ou que ela fizer algo na minha frente que eu acho que está muito errado, muito fora da lógica, eu posso até tentar abordar ela, mas é uma coisa assim que só se ela quiser ouvir. Entendeu? Caso contrário, eu não tô nem aí pra isso. Nossa, o sol tá queimando aqui. E aí, eu falei, nesse dia eu
vi que eu tinha que falar pra ela. Eu falei assim: mãe, presta só atenção nisso que eu tô te dizendo agora. Do mesmo jeito que você vai numa igreja e que você acredita que aquilo é a verdade, que aquilo te faz bem, que você acha que aquilo é a coisa verdadeira, ela também tá fazendo a mesma coisa. Para ela, aquilo ali é a verdade. O fato dela fazer uma oração para você, você também faz pelas pessoas, né? Quando você tá ali dirigindo o estudo lá, estudando com a pessoa, tal, que a pessoa tá precisando de um apoio, você também não faz uma oração pelas pessoas? Ela também fez. Só que eles acham assim, mas eu tô fazendo pro Deus verdadeiro. Ela não, ela tá fazendo pro Deus falso, pro diabo, pro Babilônia, eles chamam de Babilônia. Qualquer outra religião, né, que seja, porque é falso, é do demônio e tal, né? Aí eu falei pra ela assim, mas deixa eu te falar. Se o seu Deus é o verdadeiro, ele é o todo-poderoso, o único, o melhor, o certo e o absoluto, que mal te faria uma oração de outra pessoa? Não faria mal. Porque você tá protegida, você tá, né? Não vai te fazer mal aquilo ali, até porque a intenção dela não é essa. Então, assim, qual o problema de agradecer? Sabe, falar, nossa, muito obrigado, do mesmo jeito que você fizer, eu vou fazer por você também. E ótimo, cada um se respeitar. E eu lembrei de quando eu tinha ficado do lado de fora da igreja. Aí, continuando aqui, eu já cheguei em casa. Então, a mesma sensação que ela teve, como se ela estivesse sendo agredida, eu tive também quando eu fui lá naquela igreja, gente. Agora vocês me falam, por que a gente sente isso? Porque é só eles que estão certos. Então, qualquer lugar que você vai pisar, qualquer lugar que você for, que estiver falando de alguma religião, que tiver outras pessoas ali falando de alguma outra religião, para eles é um pecado. Aquilo ali tá completamente errado, equivocado. Então, eles não podem ficar lá. E aí eu lembrei dessas duas situações, né? E eu estive depois... Tem pouco tempo, inclusive, eu fui umas 5 vezes no centro espírita. E vou dizer pra vocês, teve muita coisa que foi feito lá, que aconteceu lá dentro, que eu vi, que pra mim não fez sentido nenhum. Não me afetou, também não... Sabe assim, não acrescentou, não me afetou em nada. Mas uma coisa que eu vi, isso, quando eu cheguei lá... Eram pessoas chegando com alimentos, pessoas chegando com roupas, com agasalho, né? Para ser doado para pessoas de necessidade. Isso é amor ao próximo, né? Esse, para mim, é o amor ao próximo genuíno. É quando você não quer saber se a pessoa tem outra religião, se ela acredita em um outro Deus, se ela faz uma outra coisa da vida dela. Você tá ali para ajudar, independente. E isso é uma coisa que os testemunhos de Jeová não fazem. Não fazem. Eles ajudam entre si ali, olha lá. Eles falam que fazem algumas coisas assim pelas outras pessoas, mas não são obras de caridade. Não é nada comparado ao que os outros fazem, sabe? Não tem nada a ver. E é sempre mais ali no miolo mesmo, eles não fazem a ajuda para outras pessoas. Tanto que o estudo deles com as pessoas de porta em porta, que aceita, passou ali 1 mês, 2 meses, você não mostrou o interesse de se converter, de estar ali, de ir para a igreja deles, eles vão te abandonar, porque eles estão achando que estão perdendo tempo com você. Você tá entendendo? Porque o tempo deles é precioso, tem que falar para Deus e o mundo sobre a verdade, né? Eles carregam a verdade. Então eles estão perdendo tempo. E isso para mim não é amor ao próximo, sabe? Ensinar essa aversão a tudo e a todos não é amor ao próximo. Porque eu repeti, eu falei isso no outro vídeo, se a verdade é a verdade, não interessa onde você vai, não importa onde você vai, não importa o que você lê, ela não vai ser contestada. Se aquilo tiver resolvido, não vai ser contestado. Mas o problema é que entendeu? O problema é que Então, eu falei isso pra ela, eu falei, eu sei o que você sentiu, eu também senti isso nessas vezes.
E hoje eu tô completamente entendida disso, isso não me afeta, isso não me causa nada. Agradeço a todo mundo que quer fazer uma oração, que quer, sabe, falar uma palavra boa pra mim. Eu agradeço, eles não deixam você fazer isso por eles, sabe? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.